Olá, bom dia, muito bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg, estou sempre com vocês nesta programação de fé. O nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade, sem tirar e sem acrescentar. Essa é a regra de salvação. Apocalipse capítulo 22. Não tire e nem acrescente. Quando você tira, será tirado a sua parte na árvore da vida. Quando você acrescenta, será acrescentada as pragas contidas neste livro. Então, nós não iremos suprimir nada das Escrituras, porque o mundo denominacional, eles tentam fazer com que angarie pessoas para si e as pessoas pressionam e eles não conseguem viver as Escrituras. Vivem para agradar o mundo e as pessoas. Há uma pressão e aí eles vão e deixam o seu estado original. Observe que nenhuma denominação dessas que estão aí, elas mantiveram o seu estado original de quando começou. Não, a pressão veio e aí eles tiveram que ceder. Nós não estamos atrás de membros, de angariar pessoas. Não, nós estamos aqui para levar o evangelho completo, a mensagem restauradora, a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo, para que as pessoas tenham um relacionamento de alma com Deus. Tenham um relacionamento com o seu Criador verdadeiro. Esse é o nosso objetivo e a nossa finalidade nesta programação. Lembrando que quando falamos a verdade, isso irá ferir os sistemas organizados. O mundo denominacional irá se ferir, porque isso vai atingir os seus dogmas, os seus credos e as suas doutrinas falsas. Lembrando que a indústria de doutrinas falsas não abre falência, porque há muitas fábricas, é uma grande rede universal. Essa rede está espalhada por aí, uma em cada esquina, propagando os seus dogmas, os seus credos e as suas doutrinas falsas. E aí, quando a gente proclama a verdade, o sistema se fere, porque aquilo vai o atingir em cheio. Mas preferimos ficar com a verdade do que com essas mentiras denominacionais. Preferimos ter poucos, mas poucos que queiram viver, do que ter muitos só para fazer volume e ocupar bancos de igreja. Nosso objetivo, propósito e finalidade não é denegrir, não é falar mal de ninguém. Amamos as pessoas, aborrecemos o sistema, a qual Deus também odeia. Deus odeia o sistema organizado. Nós amamos as pessoas e queremos vê-las rendidas a Deus, rendidas à palavra. Por isso que estamos aqui, para propagar o evangelho completo. Muito bem. Nós vamos continuar a nossa série, as 7 frases de Jesus que ele proferiu na cruz,
frases de redenção, de esperança, de apoio. Mesmo na cruz, mesmo naquela situação, ele estava proferindo palavras de perdão, de redenção, de apoio, de responsabilidade. E quando falhamos em entender o propósito de Jesus na cruz, nós falharemos de forma que venhamos a fracassar. Observe, o homem que curava enfermos, expulsava demônios, multiplicava os pães, abria os olhos do cego de nascença, agora está pregado em uma cruz. Agora está pregado em uma cruz, pedindo um gole de água, dizendo: tenho sede. Enquanto uns diziam: salvou a si mesmo, salvou os outros e não salva a si mesmo. Perdão, retificação. Salvou os outros e não salva a si mesmo. Ele não estava ali para salvar a si mesmo. Ele estava naquela condição para nos salvar, porque Ele é o nosso substituto, um inocente que tomou o nosso lugar. Como isto é maravilhoso, como isto é tremendo. Então, se falharmos em entender o propósito de Jesus ali, porque quem matou Jesus foi os meus pecados e os seus pecados. Basta você chegar em casa e se colocar diante do espelho e você sabe quem matou Jesus. Então vamos lá, nós vamos para essa 7ª palavra para fixarmos a nossa reflexão. Nós vamos ler aqui em João capítulo 19, no versículo 28. Nós vamos ler para fixarmos a nossa reflexão de hoje. Nós teremos hoje a 4ª frase, a 4ª palavra ou frase que Jesus proferiu, uma frase de humanidade. Leia comigo aqui, veja. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam em uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de sopro e ergueram até a boca de Jesus. Uma pequena palavra de oração. Pai, te agradecemos, tua palavra é a verdade. Nos ajuda com esta palavra. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Qualquer mortal pode ler, mas a interpretação vem de ti. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. A todos que estão conosco através do Facebook agora e através da Pedra Branca FM, que Deus vos abençoe e que vocês consigam captar a reflexão, que Deus abra o seu coração e os seus ouvidos para compreender esta reflexão. Muito bem, veja só. Se falharmos em compreender este propósito, falharemos de uma forma grande, porque aqui nós temos o homem que estava no seu auge, curando o enfermo, expulsando o demônio, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pães e peixes, abrindo os olhos do cego de nascença, agora estava dizendo: tenho sede. Muitos das autoridades chegaram e disseram: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros e não salva a ti mesmo. Ele não podia fazer isto, porque a vida de Jesus foi viver para os outros. Ele não era egoísta. Se ele salvasse a si mesmo, nós estaríamos perdidos, mas ele estava ali salvando
a nós. Salvando todo aquele que aceita este sacrifício, ele salva. Porque ele garantiu para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Observe, hoje comigo e no paraíso. Que três coisas maravilhosas. Hoje, presente, comigo, não tem coisa melhor do que estar com Jesus, e paraíso. Olha a coisa como é maravilhosa. Olha o tempo, com quem e o local. Que coisa maravilhosa. O tempo, com quem e o local. O tempo presente, com quem? Com Jesus, e o local, paraíso. Isto é simplesmente maravilhoso. É isso que ele quer te dar. Hoje, ele quer te dar isso hoje, se você aceitá-lo. Veja, agora o homem que estava no auge de todas estas coisas, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando os pães, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando, agora estava pedindo um gole de água. Declinou. Muitos entenderam isto. Ele declinou. Ele não tem mais poder. Acabou o poder dele. Ele chegou a uma declinação tão grande que agora está pedindo um gole de água. Mas, amigos e ouvintes, uma coisa é certa: todas as coisas elas têm que chegar ao seu auge para depois declinar. Isto é lei natural. E isto tem que acontecer conosco também. Observe o dia. O dia começa brando, mas chega ao seu auge ao meio-dia, quando depois do meio-dia ele começa a declinar. Observe a noite. Ela chega ao seu auge à meia-noite, mas quando passa da meia-noite, começa a declinar. Isto é, na vida, as coisas têm que chegar ao seu auge para depois declinar. Vem e declina. Então, quando você estiver passando por problemas, tribulações e provas, saiba que aquilo vai chegar ao seu auge e depois vai declinar. Vai acabar. É desta forma. Por isso que os problemas às vezes vêm nas nossas vidas, eles surgem, mas depois eles têm que declinar. Eles vão declinando até acabar. E vai chegar este dia que os problemas irão acabar. Agora observe, todas as coisas têm que chegar ao seu auge para depois declinar. Todas as coisas têm que chegar ao seu apogeu para depois declinar. Então o homem que estava no auge, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, abrindo os olhos dos cegos, agora estava declinando, aonde? Numa cruz, pedindo um gole de água, dizendo: tenho sede. O homem que era capaz de multiplicar pães e peixes não era capaz também de saciar a sua sede? Sim, mas nós temos que entender o que ele estava fazendo ali era por nós. Então observe, Jesus, ele começa no auge, declina para depois também ascender, chegar ao auge, e hoje ele permanece no auge. Observe, ele começou dessa forma, ali, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, abrindo os olhos dos cegos. Todo mundo vendo e dizendo: este é profeta, este é o Filho de Deus, este é o Mestre. Aí depois ele vai e declina. Qual é a declinação? Ele sofre surra de Azorrague, é preso, sofre com os Azorrague sofrendo chibatadas. Ele vai para uma cruz. Olha a declinação. Vai para uma cruz,
Da cruz ele desce para a sepultura. Da sepultura ele desce aonde? Até o inferno. Olha só a vida de Jesus como foi, ó. Coroa de espinho, azorrague, carregar uma cruz, depois ser pregado numa cruz, dizer que está com sede, descer até a sepultura, descer até o inferno para pregar as almas em prisão, para pregar para as almas em prisão. Isto é só declinação. O homem que estava no auge agora declinou. Mas depois, as coisas declinam para depois subir. O dia declina para depois voltar a raiar de novo. A noite declina para depois voltar a estar de novo no seu auge. A noite chega ao seu auge para depois declinar. O dia chega ao seu auge para depois declinar. Jesus chegou ao seu auge, declinou para depois subir. Isto é ciclo e tem que acontecer. Esteja nos problemas, nas provas, nas tribulações, lembre-se. Isto vai chegar ao seu auge e depois vai declinar. Observe. Agora, ele vai só subir. Depois que ele desce a região dos mortos e prega para as almas em prisões, agora ele sobe. Sobe, ressuscita. Da ressurreição ele vai para onde? Ele ascende ao céu e agora está sentado nas maiores alturas no trono. Ao ponto de olhar para nós, ele tem que baixar a sua cabeça, porque quando ele estava aqui na terra para olhar para o homem mais pecador de Jericó, ele levantou a cabeça. Que coisa maravilhosa. Mas agora ele está no seu auge. Os problemas veio coroa de espinho, veio a cruz, veio a morte, veio o inferno, mas depois veio a ressurreição e a ascensão. Se tua vida chegares a coroa de espinho, cruz, morte, inferno, aqui na vida você passa por problemas ao ponto de você dizer isto é um inferno, eu digo para você que tem uma solução. Jesus Cristo, Ele pode te levantar desta condição para ressurgir e para ascender. Onde ele está hoje. O bom não é o começo das coisas, nem o meio. O bom é o fim. O final é o que conta. Onde Jesus está hoje? Porque ele suportou tudo aquilo. Onde ele está hoje? O nome que está acima de todo nome e está nas alturas com todo o poder e autoridade. E depois da ressurreição ele pôde dizer: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Porque lá na cruz muitos ridicularizaram e disseram: olha o homem como é que está agora, fraco, abatido, com sede. Amigos, vamos entender isto. Isto é simplesmente maravilhoso. Agora veja, quando ele disse tenho sede, é aí onde muitos não entendem. Jesus ele tinha duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem humano, ele podia dizer tenho sede, porque Deus, o Espírito Santo que estava dentro daquele corpo não tinha sede, mas como homem, a sua natureza humana, ele tinha sede. Quando ele estava no barco dormindo, ali estava sua natureza humana, mas quando ele acalmou os ventos e as tempestades, ali nós não podemos falhar em entender quando ele disse tenho sede. Por quê? Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele era 100% homem, 100% do que eu sou e 100% Deus. Veja, então naquele momento que ele disse tenho sede, ele estava sofrendo por mim e por você. Ele estava agonizando por mim e por você. Agora veja, ali muitos falharam em compreender
que ele estava sofrendo aquilo por nós. Observe, alguns disseram: este não era o homem que curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos e abria os olhos dos cegos, dos cegos e do cego de nascença? Então aí você tem. Mas agora está pedindo um gole de água. Então eles falharam em compreender que Jesus estava fazendo aquilo, estava agonizando, como substituindo o meu lugar ali naquela cruz. Então, como homem, ele foi até a mulher samaritana e disse: tenho sede, dá-me de beber. Mas como Deus, ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tu tens não é teu. Observe. Como homem, ele tinha sede. Como Deus, ele revelava os segredos dos corações das pessoas e revelou o segredo daquela mulher, como a vida dela estava. Como homem, ele dormiu lá no barco. Como Deus, ele acalmou os ventos e a tempestade. Como homem, ele chorou lá no túmulo de Lázaro. Mas como Deus, ele disse: Lázaro, vem para fora. A natureza humana podia chorar, mas a natureza divina é quem dizia: Lázaro, vem para fora. Então aí você tem a natureza humana e a natureza divina. Agora nós temos 3 correntes doutrinárias que erram. Nós temos os unicistas, os dualistas e os trinitarianos. Todas essas 3 correntes, elas pendem para o lado errado. Você me pergunta: e vocês creem? Como vocês creem? Vocês creem como? Então nós dizemos: nós cremos num Deus imorfe, um Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como Pai, ele nos criou, como Filho, ele nos salvou, e como Espírito Santo, ele vem nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Observe, os unicistas falham em entender, porque eles dizem que Jesus é o próprio Pai. Não, Jesus é o Filho de Deus. Os unicistas não entendem a dualidade de natureza. Ele era dual em natureza e não em pessoas. Veja, ele não era dual em personalidade, ele era dual em natureza. Então o unicista não entende a dualidade. Se você pegar a arca ela era feita de madeira de acácia revestida de ouro. Madeira de acácia aponta para a humanidade de Cristo, e o ouro aponta para a divindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Pai, estava naquele corpo, Jesus Cristo, e andou no meio dos homens. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Observe, então eles não entendem a dualidade de natureza. Aí eles dizem que Jesus é o próprio Pai. Está errado. Não está correto. Jesus é o Filho de Deus. Era 2 materiais formando uma só peça. Observe: madeira de acácia revestida de ouro. 2 materiais, porém 2 materiais, um metal e outro madeira, formando uma só peça. Jesus Cristo tinha 2 naturezas, natureza humana e natureza divina, mas era um só. O outro grupo da dualidade diz que é 2 personalidades. Eles erram em entender a unicidade. Um erra quando não entende a dualidade de natureza. O outro erra quando não entende a unicidade. Não era 2 personalidades, era um homem com 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina, formando um só homem.
Então você tinha a arca, uma só peça formada de dois materiais. E aqui agora você tem, que a dualidade não entende, dois materiais formando uma só peça. Uma só peça formada de dois materiais e dois materiais formando uma só peça. Duas naturezas formando uma só pessoa. A dualidade não compreende isto, erra. E o trinitarismo? O trinitarismo não sabe de nada. O unicista chegou perto, o dualista também chegou perto, mas o trinitariano, ele ficou a quilômetros de distância, milhões e milhões, porque eles dizem que são três pessoas distintas. Ora, a própria Bíblia diz que Maria se achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então quem é o pai de Jesus? É a primeira pessoa ou é a terceira pessoa? Observa como eles estão a milhões de quilômetros de distância. Aí eles dizem que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Ninguém sabe, são três eternos. Porque eterno só tem um, que é Deus. Filho que foi gerado, como pode ser eterno? O Filho foi gerado. Foi gerado. Então, Filho já está dizendo. Então eles vêm e dizem, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três deuses. Então observe como o trinitarismo erra. O trinitarismo erra. Não compreende quase nada. E retalha Deus em três partes. A coigualdade, eles dizem que o Pai é o Filho é coigual ao Pai e o Espírito também são coigual. Observe como é que é a coisa, totalmente distante. Jesus disse, o Filho não pode fazer nada sem que o Pai o mostre primeiro. É o Pai que está em mim que faz as obras. É a natureza divina dominando a natureza humana e fazendo as obras. Aí sim, nós cremos num Deus em morfe. Nós não cremos em unicismo, nem em dualismo e nem em trinitarismo. Nós cremos num Deus em morfe. Um Deus que é espírito invisível que enche céus e terra, queria se manifestar aos homens, e para se manifestar aos homens, para redimir a humanidade, ele tinha que se fazer carne, porque ele tinha que derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Esse Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida. Veja, não tem participação humana, é toda a carga genética de Deus. Colocou no útero de Maria já fecundado, ali gerou um corpo com o nome de Jesus. Esse Deus que é Espírito entrou dentro desse corpo, já com a teofania pré-encarnada, e andou no meio dos homens, derramou sangue, que a igreja foi comprada com sangue de Deus, porque Jesus tinha a carga genética toda de Deus. Derramou sangue, ressuscitou a Jesus. Depois, Jesus, aquele corpo, sentou no trono, e agora Deus está aqui em forma de Espírito, porque Deus é Espírito para habitar em corpos humanos e completar a sua obra através da igreja. Como é simples, Deus imove. Mas eu vou explicar isso aí bem claro, de forma audiovisual, para que você compreenda melhor. Meu tempo acabou. Foi um prazer estar convosco. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.